Dia, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Estamos iniciando hoje a 23ª temporada do Upgrade e Deus tem estado conosco em cada temporada, transmitindo sua mensagem através de diversos oradores. Nós convidamos vocês para estar conosco aqui durante toda a semana. Traga sua Bíblia, esteja com seu coração e seu pensamento aberto para aprender um pouco mais. E vamos começar então a semana fazendo uma oração, convidando nosso Deus para estar conosco. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja, Senhor, o seu nome, porque tu és bom e obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós em cada momento. Obrigada porque temos a oportunidade de iniciar mais uma temporada do Upgrade e convidamos para que o Senhor esteja presente em cada reunião dessa semana. O Senhor abençoe a Regiane também, que irá transmitir a tua palavra. O Senhor dê a ela sabedoria e que ela fale inspirada por ti, Senhor. E abençoe também cada participante, que o Senhor esteja acordando as pessoas, aqueles que têm mais dificuldade de acordar, que o Senhor esteja ali despertando e trazendo as pessoas para este momento para ouvir, Senhor, da tua palavra. Abençoe também aqueles que assistirão depois essa mensagem através do YouTube. Que teu Santo Espírito também fale ao coração dessas pessoas depois, Senhor. Esteja conosco ao longo dessa semana, nos transformando, que não seja mais apenas alguns sermões a mais, algumas meditações a mais, mas que seja, Senhor, uma semana transformadora espiritualmente em nossa vida. Te agradecemos por tudo e confiamos no teu poder, na tua sabedoria para agir em nós. Em nome de Jesus, amém. Convido você nesse momento, então, para louvarmos a Deus através de um hino muito bonito. Nós vamos cantar essa semana, que é o hino Intensamente, de Adoradores 5. Como escravo
Muito bem. Agora eu gostaria de apresentar minha amiga Regiane. Muito obrigada, Rê, por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. A Regiane, eu conheci ela aqui em São Carlos. Foi uma das primeiras mensagens espirituais que eu ouvi aqui em São Carlos, foi no JA, um culto jovem junto com a Regiane no colégio. Não esqueço daquele dia. E, Rê, que Deus te use, Deus te abençoe. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho melhor para as pessoas que não te conhecem, se você quiser falar um pouco da sua vida profissional, sua vida familiar, falar quem é você, assim, o que você faz. E Deus seja louvado pela sua presença aqui conosco. Deus te use muito e que você se sinta bem aqui em nosso meio e queira estar com a gente outras vezes também. Obrigada. E bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, gente, eu estou com dois dispositivos abertos, porque ontem eu descobri que o meu notebook não está abrindo a câmera. E aí eu falei, gente do céu, estava tudo certo, e aí na última hora aqui deu um probleminha, mas amanhã a gente já resolve isso e a gente usa o notebook. Bom, um pouquinho sobre mim. Eu sou adventista praticamente de berço, né? Trabalho no colégio adventista, sou coordenadora no colégio. No momento, eu estou na escola de Araraquara, né? Estou trabalhando em Araraquara, moro aqui em São Carlos, mas eu trabalho em Araraquara. Eu sou casada, meu marido é o Paraguai, é assim que ele gosta de ser chamado, né? É o Júlio. E eu tenho um filho, que é o Gustavo, um moço lindo, maravilhoso, que é o meu orgulho. E eu tenho duas paixões na minha vida. A minha primeira paixão, assim, é os desbravadores, né? Eu sou desbravadora desde criança, é uma coisa que eu gosto muito, e eu acho que ser desbravador é o jeito mais feliz de poder chegar ao céu, né? Eu acho que é o jeito mais divertido, é o jeito que assim alcança mais o coração para poder chegar ao céu. E a outra paixão que eu tenho é a educação adventista, né? Trabalhar na escola adventista, lidar ali com as crianças, isso para mim, assim, não tem preço, né? Fazer o que gosta e ainda receber para fazer é um privilégio. Então, eu sou muito feliz em trabalhar na obra, na escola adventista, em poder todo dia ali começar de uma forma diferente. A escola adventista, ela é igual a todas as outras escolas, com uma diferença, né? Ela tem um pano de fundo que é a salvação. Se esse não for o propósito, então a escola deixou de existir. E eu fiquei muito feliz com o convite, mas confesso que a hora que eu olhei os pregadores que já passaram por aqui, fiquei assim com ansiedade, porque a maioria sempre foi pastor, né? Eu sempre digo, quando me chamam para dar uma mensagem, eu não sou pregadora, eu gosto de contar histórias. E eu gosto de contar histórias desde criança, eu gosto de contar história. Quando eu era criança, era muito difícil da minha família ir para a igreja, né? E quando eu ia na igreja, eu ouvia os sermões, eu falava assim: nossa, um dia eu vou ser contadora de história, assim. Eu não entendia direito tudo aquilo, que eu era muito criança ainda, mas eu sabia desde pequena que eu queria era contar histórias. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? Durante esses dias, eu escolhi algumas histórias que são encontros de pessoas com Jesus. Eu sempre fico imaginando como vai ser o dia que eu estiver face a face, assim, conhecendo Jesus, conversando com ele. Isso tem vezes assim que me deixa muito ansiosa, porque todo mundo fica pensando em qual a primeira coisa que vai dizer quando chegar ao céu, a primeira coisa que vai dizer para Jesus. E eu fico imaginando uma coisa que é assim, como vai ser o olhar de Jesus. Isso é o que mais me fascina. Porque toda vez que a gente estuda uma história na Bíblia, toda vez que a gente vê uma história, parece que é o momento que Jesus olha para a pessoa que muda o pensamento da pessoa. Então eu fico imaginando qual é, assim, qual vai ser a sensação de poder olhar nos olhos de Jesus, né? Eu acho que isso, para mim, é uma coisa assim que é muito significativa e eu fico pensando muito nisso. Eu escolhi hoje uma história que é uma história bem conhecida
ela está no livro de João, no capítulo 4. Nós não vamos ler, então eu vou dar a referência, porque, como eu disse, eu gosto de contar a história, tá bom? As referências para a história de hoje, ela está no Desejado de Todas as Nações, tá certo? E tenho este livro, que é um livro que eu gosto muito, que o título dele é Encontros. E aqui tem uma forma assim um pouco diferente de poder ver as histórias, e eu gosto de pegar algumas referências desse livro. Às vezes eu acho que ele sai até um pouco da casinha assim o autor, mas eu gosto porque faz a gente pensar de uma outra forma, e aí você busca na Bíblia para verificar se está tudo certinho, né? Então, são essas três referências, tá certo? O Desejado de Todas as Nações, esse livro Encontro e a Bíblia, no capítulo 4 do livro de João. Aqui nós encontramos a história tão conhecida que é a história da mulher samaritana, né? Jesus, ele estava de passagem ali por Samaria, de, é, de imediato, assim, né? Jesus estava ali na cidade chamada Sicar, que era uma cidade de Samaria. E existia entre os judeus e os samaritanos uma rivalidade muito grande. E esta rivalidade, ela era tão grande que, olha só, os sacerdotes, eles diziam que os judeus até poderiam negociar com os samaritanos, mas não poderiam aceitar nada que fosse de graça. Na verdade, no contexto, era como se o judeu sempre tivesse que estar por cima, mostrando a insignificância que os samaritanos tinham. Então, eles poderiam negociar, isso se fosse em extrema situação, porém, não poderiam aceitar nada que fosse de graça. Eles não poderiam aceitar nada que fosse emprestado, e eles jamais poderiam aceitar dos samaritanos dois itens que eram muito importantes: pão e água. Se fosse de graça, em nenhuma situação, os samaritanos eles poderiam oferecer ou os judeus poderiam aceitar pão e água. Isso não poderia acontecer. E Jesus, nessa situação, quando ele está passando ali por Samaria, ele para ali no poço que foi construído por Jacó e ele pede para que os discípulos, né, para que eles possam ir até a cidade de Samaria e buscar alimento. Eles tinham que comprar, e isso era permitido. Então, os discípulos, eles não estavam infringindo uma lei ou uma regra, eles estavam indo ali e eles estavam indo para poder buscar alimento. Quando Jesus fica sozinho, Jesus tem sede. Ele parou em um poço e ele precisava de água. Mas Jesus não tinha como tirar essa água, Jesus não tinha água ali disponível para ele, apesar de estar perto de um poço. E nesse momento, que era exatamente ao meio-dia, chega ali para poder tirar água uma mulher. Não era comum alguém estar num poço meio-dia, porque nesse horário era um horário muito quente, era um horário assim que dificilmente as pessoas se locomoviam, né? Mas esta mulher, por conta da situação em que ela se encontrava na vida, esse era o horário em que ela ia todos os dias ali para poder buscar água. E quando ela chega e ela tira água, ela sequer observa ali a presença de Jesus, né? Mas quando ela está saindo, Jesus chama e Jesus pede para ela que Jesus quer água. A primeira reação que a mulher tem é achar que Jesus só pode estar com outra intenção que não seja água, porque isso era o que os homens faziam naquele momento. E ela não conhecia Jesus, ela não sabia quem era Jesus. E quando Jesus pede água, ela começa a zombar com Jesus. E ela diz: Olha, como assim? Como você, sendo homem, pede de beber a mim, que sou mulher? Ou como você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Por acaso você não sabe o que é das leis? Você não sabe que é proibido, né, conversar com uma mulher samaritana? Mas Jesus, ele olha para aquela mulher e ele diz algo para ela assim: Olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você ia pedir e essa pessoa, eu iria te dar uma água que é uma água diferente. Eu ia te dar uma água que acabaria com a sua sede. E aquela mulher, ela fica interessada porque vir todos os dias naquele poço, naquele horário, fazer essa jornada para ela, era algo que era muito constrangedor. E se ela pudesse ter uma maneira de não fazer aquilo todos os dias,
era exatamente isso que ela queria, né? Não fazer isso. E ela fica interessada e ela diz para ele assim: olha, dá então dessa água, né, para que eu possa beber. E aí Jesus fala assim: olha, é o seguinte, eu até posso te dar, mas se você for e se você chamar outras pessoas, né, para você poder vir beber água. E essa mulher, ela olha para Jesus e ela diz assim: olha, Jesus diz especificamente para ela, né, vai e chama o seu marido. E naquele momento, aquela mulher ela fica muito constrangida porque ela já responde logo de imediato, né? Eu não tenho marido. E aí Jesus assim, é verdade, você não tem. Porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora, na verdade, não é o seu marido. Uma coisa que é interessante, né, que quando a gente olha assim, né, parece um constrangimento muito grande, né? Jesus olhar para aquela mulher e expor ali o problema dela, o pecado dela, mas olha o que Jesus ele faz logo em seguida, né? Aquela mulher fica constrangida e ela percebe que Jesus não é uma pessoa qualquer e ela coloca ali um contexto teológico para poder desviar a situação, né? Ela diz para Jesus assim: olha, eu percebo que o senhor é alguém diferente, né? Me responde uma pergunta. Algumas pessoas dizem que é em Jerusalém que deve ser adorado. Porém, nós, os samaritanos, nós dizemos que é aqui que deve ser adorado. E Jesus, quando essa mulher está fazendo essa pergunta, tem todo um contexto por trás disso, né? Quando Esdra foi reconstruir ali o templo de Jerusalém, os samaritanos, eles se ofereceram para poder ajudar nessa construção. E os judeus, eles negaram de forma tão veemente que, inclusive, em uma parte baixa do templo, em uma das paredes, existiam ali algumas escritas proibindo que os samaritanos eles entrassem, inclusive, no templo de Jerusalém. E aquele samaritano que ousasse ultrapassar aquela linha e entrar no templo de Jerusalém, ele poderia pagar, inclusive, com a vida, né? E os samaritanos, então, eles constroem ali no Monte Gerizim, eles constroem um templo que era um templo onde eles iam adorar. E aí era mais um motivo de rivalidade entre os samaritanos e entre os judeus. E quando essa mulher faz essa pergunta, Jesus, ele olha para ela e fala assim: olha, vocês samaritanos adoram o que não sabe. E os judeus, eles adoram aquilo que sabe, né? E aquela mulher, eu imagino que ela deve ter falado assim: puxa vida, mais uma coisa errada que está sendo apontada, né? E por que foi que Jesus disse isso? Porque, na verdade, era o povo judeu que tinha ali a autoridade sobre a verdade naquele momento, né? Mas Jesus, logo em seguida, Jesus conforta ela dizendo assim: mas vai chegar o momento em que nem aqui nem lá é o momento, é o lugar de adoração, né? O lugar de adoração é o que importa para Deus ser adorado em espírito e em verdade. E aí aquela mulher começa a perceber que Jesus, ele realmente, ele é um profeta, ele não é alguém comum, né? E ela então diz para ele: olha, é, Jesus reafirma com ela, né? Vá, busque as pessoas, né? Busque o seu marido e eu vou contar para você sobre essa verdade. Naquele momento, os discípulos chegam e eles estranham de Jesus estar conversando com uma mulher, porque isso não era comum. E aquela mulher sai e ela vai para a cidade, né? Os discípulos ficam preocupados porque Jesus estava com sede e com fome. E nenhuma dessas coisas Jesus faz nesse momento. E os discípulos oferecem para Jesus: olha, nós trouxemos comida, né? E Jesus fala assim que do pão que ele está oferecendo, os discípulos não têm condições de poder comer naquele momento, né? De entender aquilo naquele momento. A mulher volta, mas ela não volta sozinha. Ela volta trazendo muitas pessoas. Ela volta de uma situação diferente. E eu fico imaginando como essa transformação foi tão aparente, esse encontro com Jesus, essa mudança que aconteceu, porque ela sai dali sendo uma mulher que não tinha mérito nenhum, que vinha ao poço ao meio-dia, porque não queria, né, ser vista pelas outras pessoas, não queria ser julgada, e de repente ela volta, mas ela volta trazendo uma cidade.
A senhora White diz que Jesus ficou ali em Samaria por 2 dias pregando e que muitas daquelas pessoas passaram a reconhecer Jesus como o Messias, né? Jesus se declarou para aquela mulher: eu sou o Messias, eu sou esse que fala com você. E as pessoas daquela cidade passaram a acreditar em Jesus. A mudança que houve naquela mulher foi tão visível que as pessoas acreditaram. De uma mulher desacreditada, ela vem e ela traz uma cidade toda. Infelizmente, a senhora White diz que aquele povo de Samaria, eles também, logo assim, tão rápido como foi eles acreditarem, também foi rápido eles perderem a fé em Jesus. E quando Pedro volta ali para poder pregar em Samaria, depois da morte de Jesus, quando Pedro está pregando em Samaria, a facilidade com que aquelas pessoas aceitaram Jesus teve tudo a ver com o encontro daquele dia. Tem alguns pontos que eu acho importante a gente lembrar nessa história, né? E eu estou concluindo. Olha só, muitas vezes nós estamos perto de Jesus, mas continuamos sedentos. Estamos perto de Jesus, mas não paramos para poder beber da água que Jesus tem para poder oferecer. Só há um Deus que pode preencher o vazio que existe dentro da nossa alma. E tem uma coisa, quando nós conhecemos Jesus, quando nós bebemos da água da vida que é Jesus, não tem como nós permanecermos como nós estamos. Se nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida, ela precisa ser mudada e ser transformada de uma forma visível, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, olha, é, eu ainda não vou para a igreja, eu ainda não estou pronto, né? Olha, quando eu conseguir deixar de fazer tal coisa, aí então eu vou me entregar a Jesus, aí eu vou ter um encontro com Jesus. Na verdade, Jesus ele fala para a gente assim, olha, venha como você está. Mas Jesus não diz que nós vamos permanecer como nós estamos. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, quando Jesus olha dentro da nossa alma, não tem como nós permanecermos como nós estamos. Não tem como, né? O lugar de adoração, ele é onde nós estamos. Às vezes, nós ficamos preocupados, né? Aqui, por exemplo, São Carlos, né, tem várias igrejas. Onde eu vou me encaixar melhor, né? Você vai se encaixar melhor quando a adoração estiver jorrando de dentro de você. Quando eu souber, né, o Deus que eu sirvo, quando eu tiver esse encontro com Cristo, não importa em qual das igrejas eu vou. O que importa é que eu vou estar adorando a um Salvador, né? Jesus, quando ele mostra o nosso pecado, ele já oferece a salvação. Ele apontou, sim, o pecado da mulher samaritana, né? Dizendo qual era ali o pecado que ela tinha. Mas em momento nenhum, Jesus deixou ela por um segundo sequer pensar que aquele pecado dela era a perdição. Muito pelo contrário, quando Jesus ele aponta o pecado, ele já está dizendo que ela precisava passar por uma mudança e ele já oferece o perdão. Na verdade, ele mostra o perdão antes de apontar o pecado. Porque para Jesus não existe pecado que não tenha solução, que não tenha salvação, né? O encontro com Jesus, ele causa transformação. E tem uma parte que é bem no finalzinho da história, que Jesus fala ali para os discípulos, né, que os campos estão prontos para as colheitas, né? Eles acreditavam naquela época que faltava ali cerca de 4 meses para a colheita, mas Jesus diz assim, olha, abre os olhos, porque os campos estão prontos para a colheita. E hoje, essa é uma mensagem para nós também, né? Os campos estão prontos para a colheita, as pessoas estão sedentas de saber a verdade, as pessoas precisam conhecer a verdade, né? Os campos estão prontos. Agora, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é poder fazer essa colheita, né? A semente, ela já foi preparada, ela foi regada, não por água, né? Ela foi regada pelo sangue de Jesus.
e agora é a nossa responsabilidade plantar e fazermos a colheita. Os campos estão prontos. Quantas pessoas hoje elas estão sedentas por um encontro com Jesus, por uma transformação? Quantas pessoas estão se sentindo sozinhas no meio de uma multidão? Às vezes até a gente, né? Porque existem momentos que a nossa fé também ela vacila. Existem momentos que, às vezes, diante de uma provação, diante de uma situação difícil, a gente também vacila, a gente também tem dúvidas, às vezes a gente fica, a nossa fé enfraquece, né? Mas estar aos pés de Jesus, ter um encontro diário com Jesus, faz toda essa diferença, né? Ao estar no meio de uma provação, a nossa fé só vai ser aumentada, só vai ganhar força. E aí, quando isso acontecer, é nossa obrigação transmitir isso também para as outras pessoas. Que Jesus possa estar conosco nesse dia, nos ajudando assim de uma forma muito especial para que a gente possa estar aos pés dele, cumprir a missão, né? Que as pessoas quando olharem para a gente possa ser contagiante, né? O nosso semblante possa estar assim espelhando o rosto de Jesus. Outro dia aconteceu uma experiência comigo, né? Nós paramos para abastecer o carro no posto de combustível ali perto do centro, e aí um senhor estava vendendo umas coisas e ele, a hora que eu baixei o vidro para poder atender, era um senhor que estava assim, a gente percebia que era alguém que tinha necessidade de estar vendendo mesmo, e aí eu baixei o vidro, e aí ele pegou e olhou para mim e falou assim, professora, você não quer comprar uma balinha, né? E aí eu falei, meu Deus, de onde esse homem me conhece? Aí, na hora, a gente estava só com o cartão e ele não tinha maquininha ali. E aí eu fiquei incomodada com aquilo. Eu falei assim, Júlio, eu preciso ajudar, porque ele me chamou de professor, então ele me conhece. Aí o meu marido, incomodado com aquilo, ele pegou e falou assim, vamos perguntar de onde ele te conhece. Falei, Júlio, deve ser alguém da igreja, da escola, porque me chamou de professor, então deve me conhecer, né? E aí o meu marido fez a volta com o carro, paramos perto dele, e aí meu marido falou assim, olha, de onde o senhor conhece minha esposa? Aí ele pegou e falou assim, não, eu não conheço. Aí o meu marido falou assim, mas o senhor chamou ela de professora? Aí ele pegou e falou assim, não, é porque ela parece professora, por isso que eu chamei de professora, né? E aí eu falei assim, nossa, já me chamaram de crente, já me chamaram de um monte de coisa, mas um desconhecido me chamar de professora é a primeira vez que acontece, né? E eu falei assim, puxa, será que eu estou tão assim parecendo uma professora? Essa deve ser assim a nossa imagem, né? As pessoas quando olharem para a gente, elas devem ver a imagem de Cristo refletida, né? Eu usei essa analogia aqui para poder dizer que é importante nós sermos semelhantes a Jesus, que a gente não aponte o pecado das pessoas, mas que a gente mostre a salvação, que a gente dê a oportunidade das pessoas para que elas possam conhecer Jesus, né? Jesus aproveitou toda a oportunidade ali para poder chamar a atenção daquela mulher, para poder mostrar para ela a verdade. Às vezes a gente fica num lugar, tem tantas pessoas e a gente não consegue conversar com alguém, não consegue falar de Jesus. Que isso possa ser mudado na nossa vida, né? Que hoje nós possamos sair radiante, mostrando que nós temos um Deus que cuida, que ampara, e que mesmo nessa vida aqui que a gente tem muito pecado, né? É impossível viver uma vida sem pecado, mas que a salvação possa ser maior do que qualquer pecado que exista em nós e que isso seja o que as pessoas possam ver em nós, né? Nós possamos ter um bom dia na presença de Deus. Nós vamos orar, mas depois tem uma outra parte, não é isso? Então vamos orar. Querido e grandioso Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor deixa exemplo na Escritura para que nós possamos entender que existiram pessoas que, assim como nós, tinham um coração pesado, um coração precisando encontrar contigo. Muito obrigada por esses exemplos que a Bíblia tem. E nós queremos te pedir, Senhor, que neste dia nós possamos sair para poder trabalhar, para poder vivermos esse dia, que nós possamos sair diferentes, que as pessoas possam ter certeza que estivemos na sua presença,
que possamos ser transformados, Senhor, para que as pessoas possam, ao olhar para nós, elas possam ver a tua imagem, que possamos aproveitar as oportunidades para podermos falar sobre ti, que esse vazio que existe no coração das pessoas possa ser preenchido pelo amor que nós conhecemos desse Deus tão grandioso que cuida, que protege, que ampara. Ajuda, Senhor, que nós possamos transmitir esta mensagem para as pessoas com quem nós encontrarmos hoje. Nos ajude a enfrentarmos esse dia. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas o Senhor sabe. E nós nos colocamos em suas mãos, pedindo a tua bênção, pedindo a tua proteção, pedindo para que o Senhor esteja conosco, Pai. Nos colocamos na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Rê, pela mensagem de hoje. Deus te abençoe. Eu queria fazer um comentário. Eu vou convidar o pessoal que vai assistir depois pelo YouTube, né? Nós encerramos aqui esse momento que fica gravado para vocês assistirem, mas nós continuamos agora através de um bate-papo que a gente chama de Turma da Calçada. Então, se você quiser participar desse momento, tem que assistir aqui pelo Zoom conosco, que não fica gravado, e fica o nosso convite para você participar ao vivo com a gente amanhã. Então, até mais.